Fala pessoal, estamos aqui no Fórum Imob 2024 com os maiores players do mercado imobiliário na Linda Alagoas. Estou aqui com o Lucas Furlan Neto, né? Vocês com certeza conhecem Lucas, mas logicamente eu vou deixar ele se apresentar para vocês, né? E aí, Lucas? Como que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia. Tá gostando do evento? Demais, só sucesso. Cara, quem não veio no evento tá perdendo a experiência fantástica que o Fórum trouxe aqui pra Maceió. E mais uma edição. Quem não me conhece ainda, segue aí, Lucas Furlan Neto, MKT. Tava falando com ele aqui que minha história no mercado imobiliário, ela iniciou como a de muitos, né? Sendo corretor de imóveis, gestor, gerente, diretor. E hoje eu tô dentro de 6 projetos, né? 6 empresas que vivem o mercado imobiliário. Então é bem legal que tem empresa na parte de marketing, na parte de vendas, gestão, construção, administração, tecnologia. E eu acredito que assim como eu, muitos foram impactados, né? Mudados pelo mercado imobiliário. Então assim, eu fico muito contente de estar aqui hoje no evento, que o Igor e o pessoal da Psy, o Ney, fizeram possível, né? Tá, cara, quem não veio tá perdendo. Vocês não estão conseguindo ver o que a gente tá vendo aqui, né? Com certeza. Aí o Lucas aí já passou o cartão de visita para vocês, né? Sim. Já perceberam que ele tem assim uma expertise. São 6 empresas, né? Depois eu vou pegar umas aulas com ele aqui, como é que ele consegue dar conta, né? Porque nessa profissão nossa do mercado, a gente sabe que desde a prospecção do terreno até a incorporação, a entrega, a assistência técnica, quando ele fala de 6 empresas, a gente sabe que tem algumas focadas em lançamento, algumas focadas em marketing, né? Então isso demanda um tempo muito grande. E aí, Lucas, esse evento ele é muito focado no corretor de imóveis, né? Muito. A gente teve ontem algumas palestras já para o grupo VIP, assim, muito direcionado, mas a gente sabe que na verdade o corretor de imóveis ele tem explorado mais as ferramentas, tem procurado mais se reinventar, se qualificar pela exigência do mercado. E aí eu vou começar com o ponto de flexão do mercado, né, para o corretor de imóveis, que é o marketing, né? Sim. Como ele fazer esse marketing, qual marketing vai ser mais interessante para ele, qual é que ele vai usar de referência, né? Porque até pouco tempo a gente não fazia marketing, era uma coisa específica para empresa de SaaS, né, para empresas grandes de varejo. Então, já que você tem uma expertise nisso, o que é que você diz para esse corretor sobre especificamente o marketing? Cara, o marketing ele é a porta de entrada. Quando a gente olha para a venda, que é o resultado final, a gente sabe que existem etapas para anteceder esse resultado final. E o marketing hoje ele é a porta de entrada. Porta de entrada para conexão com o cliente, porta de entrada para um produto, para aproximação do público e até para posicionamento. Hoje o marketing para os corretores ele se tornou essencial, fundamental. Coisa que antes da pandemia era opcional. Só que a gente vem, ontem você viu, por exemplo, o Jota e o Zanotto falando. O comportamento do mercado imobiliário está mudando. Então hoje a gente tem clientes mais exigentes, com um nível de consciência maior e também com muito acesso à informação. Então para o corretor ser destaque, eu vejo que ele tem que se posicionar, ele tem que documentar o dia dele, porque assim, cara, quem é corretor sabe que existem muitas informações, muita coisa que ele faz no dia a dia que ele não precisa gerar conteúdo, só basta ele documentar. Então se posicionar, documentar seu conteúdo, cara, e investir. Para os corretores que não tiveram a oportunidade de vir para o evento, né, cara, aguarde a próxima edição. Eu acredito que tem também na íntegra. Vai ser disponibilizado através de YouTube e até o nosso podcast que a gente está fazendo aqui. Com certeza. É um meio de conhecimento. Eu sempre falo que quem fica de fora hoje do marketing está perdendo uma onda do mercado. Está deixando tem que consumir, né? Tem que aproveitar para consumir esse material que ele vai ter de maneira grátis, uma grande maioria, e também fazendo investimento para beber água da fonte, né? Sim. Então isso é muito importante. Ontem eu falei uma coisa com o Bruno que foi assim, falei, Bruno, cara, é tão legal vir para evento, participar de podcast, a gente consumir, porque imagina que o que a pessoa tá falando, ela demorou muito tempo para absorver.
Então imagina que você vem para um evento com uma estrutura dessa. O que você vai aprender aqui, em muitos casos você levaria 1, 2, 3 anos. Então ontem foi exclusivo para o pessoal VIP. Então a gente teve o Zanotto, teve o Gustavo, teve o Thiago. A galera entregou algo que para o marketing tem sido fundamental, que é a inteligência artificial. Exatamente, eu ia puxar justamente esse gancho. A gente falou de marketing, né? Uma das suas expertises. Eu ia passar agora para o hype, né? E eu gosto sempre de falar do hype, porque a gente já teve alguns hypes que passaram. Algumas né? ondas, como né? o metaverso, por exemplo. Sim. Né? E a IA, ela realmente já se consolidou. Se consolidou. Já. E como é que você vê, né? Como é que o corretor, como é que as incorporadoras, as imobiliárias, né? Os principais players do mercado imobiliário, como é que eles podem usar a IA? E eu costumo dizer uma coisa que até o Guilherme falou ontem. Sim. Cara, eu estou pensando em colocar a IA na minha empresa, mas às vezes o corretor não preenche nem o CRM. Não. Né? Então, assim, como é que a gente pode ter esse diagnóstico da minha necessidade, né, para que a gente possa incluir essa IA em nossas vidas, né? Porque o próprio corretor hoje ele pode chegar no ChatGPT, tá com a dúvida de um contrato específico e pedir lá. Sim. Né? Então como é que você vê isso? Como é que você aplica isso no dia a dia nas suas empresas? Cara, excelente colocação. Mais uma tendência, novidade que a gente sabe é a inteligência artificial. E ela veio para ficar. Então eu estava até conversando com o pessoal da Loft, que está aqui presente também, com vocês, e a gente vê que a inteligência artificial ela facilita a vida do corretor, da imobiliária, da construtora. É uma tendência que veio para ficar. Então ontem foi bem colocado como um assistente. Hoje você tem a inteligência artificial como assistente, você tem a inteligência artificial como pré-atendimento, você tem a inteligência artificial para pós-atendimento. Então é mais uma ferramenta, assim como os nossos celulares, que é fundamental hoje na realidade de um corretor. Cara, é uma extensão do nosso corpo, extensão. Né? Não tem como hoje a gente falar assim, cara, eu sou corretor e eu não trabalho com inteligência artificial. Porque se você não estiver trabalhando, eu não gosto nem do termo concorrente, né? O nosso outro colega vai trabalhar. E é algo que veio para ficar. Se a gente fazer uma reflexão há 7 anos atrás, quem imaginaria que o Instagram, que o TikTok seria tendências e estaria em alta? Eu tive e tenho a oportunidade de estar no mercado há 20 anos. Então eu tive a oportunidade de fazer vendas onde a disponibilidade era numa planilha de Excel. E o meu CRM era uma agenda. Então hoje a gente tem a possibilidade de ter um CRM onde você consegue ter a disponibilidade em tempo real, onde você consegue toda a parte do processo de jornada você consegue ter. Você fez uma colocação que eu estava até conversando com a sua colega, quando ela me mostrou, eu falei assim, eu sou um pouco mais novo, eu tenho 11 anos de mercado. Cara, no meu tempo era sol na cara, terra e o dia inteiro para fazer captação. Aí hoje vem vocês e simplesmente revoluciona. De qual forma? Cara, tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão. Então, eu tenho o cliente, mas eu não tenho o produto. Olha um tanto que é mais fácil. É a mesma coisa quando a gente olha para o marketing e para a inteligência artificial. Há 20 anos atrás, né? Você não imaginava quão fácil seria nos dias de hoje. E ainda tem gente que ainda não entendeu essa facilidade. Não entendeu, não explora e esquece do ponto principal, que é o aumento da produtividade. Você conseguir atender mais clientes, você conseguir captar mais clientes, você conseguir fazer mais isso. Só que esse ponto, Bruno, Lucas, esse ponto, ele está muito ligado a uma coisa que você domina também, a gestão do negócio. Então a gente está aqui com algumas imobiliárias, algumas incorporadoras, e a gente sabe que o nível de processos no mercado imobiliário ele é muito denso, ele é muito grande, seja na gestão da equipe de vendas de uma imobiliária, seja na gestão de uma incorporadora, né? Ele tem um nível de complexidade muito alto, envolve aqueles 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Como é que você vê isso? E é uma oportunidade para quem está aqui ouvindo a gente, assistindo, porque provavelmente aqui tem alguns corretores que vão performar, que vão precisar crescer o seu negócio, que vão precisar se tornar imobiliários, e na maioria das vezes eles primeiro incham
para depois organizar. E aí entra a sua expertise na gestão. Como é que você vê isso? Qual dica que você dá? Você fez uma excelente colocação. Uma excelente colocação. Eu sempre falo que hoje o corretor, ele, independente se ele é autônomo, se ele está associado a alguma imobiliária, ele é um profissional de uma empresa. Ele é a empresa dele. Hoje, para um empresário, para um dono de uma imobiliária, para um dono de uma construtora, para você, é muito familiar. Quando a gente fala assim, olha, hoje para uma empresa parar de pé no Brasil, ela tem que ter 3 coisas: aquisição, gestão e vendas. O corretor não é diferente. Não adianta ele ser bom de marketing, sendo que depois que ele atrai, que ele adquire esse cliente, ele não tem uma gestão. Como também não adianta ele ser muito bom de gestão, ter um perfil analítico, planejador, fazer tudo, se ele não entende de vendas. De vendas. Só que a gestão hoje, para quem é autônomo, ela é obrigatória. Eu falo assim, quem é associado à imobiliária tem muitos benefícios que o autônomo não tem. O autônomo não tem. Então a gestão, ela torna-se fundamental. Seja gestão de relacionamento com o cliente, seja gestão de relacionamento com produtos, seja gestão de relacionamento com parceiros. Porque é uma coisa que o Guilherme falou muito, né? Cara, parceria. Se você não faz parceria, você tem muito ego. E a gente vê o quão rico o nosso mercado é, de cultura, de conhecimento. Então eu falo que a gestão, ela é um dos 3 pilares que o corretor tem que dominar se ele quiser ter sucesso. É igual a gente falou, para o empresário ele já entende eu tenho que gerir melhor os meus projetos, a minha equipe, o meu tempo. E engana-se quem acha que a gestão ela está relacionada só ao negócio. Gestão de tempo. Importantíssimo. Importantíssimo. A gente tem uma máxima no mercado hoje que é lead, né? Lead. Então, hoje muito se fala em lead. O corretor só quer o lead de fundo de funil, aquele lead que... O corretor quer o lead que diz onde é que eu assino, né? E muitas vezes tem uma conta básica que está muito ligado à gestão, que é: por que eu tenho que gerar 50 leads se eu só consigo atender 10? Você falou um ponto, que aqui, você vê, tá aqui, muita gente, ela quer o resultado final, que é a venda. Exatamente. Só que ele não olha as etapas anteriores do funil. E hoje o mal que a internet trouxe foi justamente o corretor, a corretora, achar que o lead é a garantia de venda. Eu trabalho com marketing, faço vendas. O que eu vejo como lead? O lead, ele é um potencial interessado em um anúncio. Potencial interessado em um anúncio. Depois que esse lead entra, cabe ao corretor comercial a transformar esse potencial interessado em um anúncio em um potencial cliente. Só que depois dessa segunda etapa, ele ser um potencial cliente, ele tem que ter a capacidade financeira. E aí é onde que entra o controle. Se eu não sei com quantos leads eu tenho que captar, eu não vou saber com quantos leads eu tenho que falar, quantos vão agendar, quantos vão visitar. Previsibilidade. É o que o Guilherme falou ontem. Previsibilidade. Então a gente acha que é só lead. Não é. Não é. E tem também a parte que você domina muito, e eu percebi que você é muito focado nisso, em aumentar as visitas. Sim. E o próprio Guilherme, ele fala isso, porque a visita em si, né, logicamente que hoje no digital facilita você ter a visita digital, logicamente, mas quando você pega dados do mercado de clientes que foram até o corretor, fizeram uma reunião, né, esse índice de conversão, ele ultrapassa aí às vezes 7%, 10%, em alguns casos até mais. Então, o desafio hoje é trazer o cliente, gerar essa conexão com ele, de uma visita, de uma conversa, né, de uma quebra de gelo, como a gente está fazendo aqui, para poder então você entender a situação e ofertar esse produto. E aí, qual o grande desafio de eu entender como é que o cliente vai se adaptar? Eu estou com o cliente, eu preciso agendar uma visita com ele. Essa visita pode ser online, essa visita pode ser presencial. Eu tenho uma premissa, talvez por ser muito conservador, ser do Nordeste, Aracaju, eu sempre prezo pela visita presencial. Mas eu moro numa cidade que tem mobilidade e me dá isso. É bem tranquilo. Mas a gente sabe que tem outros cenários. Aí como é que a gente identifica isso? Como é que a gente pode fazer isso? Cara, vendas, a gente parte do princípio que vendas é conexão. Você consegue se conectar com um cliente por WhatsApp? Consegue. Por ligação? Consegue. Só que não substitui o presencial.
Além de vendas ser conexão, vendas é empatia. Então a gente quer o quê? Pessoas genuínas. Porque já é um tabu que os clientes acham que nós somos todos assalariados, que a gente só quer vender. Então, uma terceira dica que eu sempre dou: ouça o cliente genuinamente. Quando o cliente te procura, ele te procura pelos motivos dele. E o mal da nossa classe, porque eu sou corretor, cresce ativo, é que a gente destampa a falar e não ouve. E eu sempre falo, olha, o argumento de venda que você precisa está naquilo que o cliente te fala. Só que muitas vezes você não sabe ouvir o cliente. Então, cara, primeiro contato com o cliente é sempre para você ouvir. O que te levou a clicar nesse anúncio? O que te chamou a atenção? Por que tem que ser esse bairro? Você trocar ali as perguntas fechadas, né? Sim ou não, pelas perguntas abertas. O famoso porquê. Esse ponto é muito relevante, porque tem corretores que, joia, tá claro para mim que vende mais quem ouve mais. Eu sempre gosto de dizer isso. Mas tem cliente que não fala comigo. Aí você vem para a técnica da pergunta aberta, né? Então você faz a pergunta aberta para você poder entender a dor dele. Mas você colocou uma colocação excelente. O cliente não me dá abertura. Ele não te conhece. Exatamente. Imagina que no caso do popular, pode ser a primeira e a última compra dele. No caso do médio alto, ele é um cliente com capacidade financeira, intelectual, a nível de estudo maior. Gente, quando a gente lida de imóvel, ninguém vai chegar a entregar os seus sonhos. Eu fiz um treinamento essa semana e a analogia que eu fiz foi assim, eu falei, cara, quando a gente vai comprar um carro, fazendo uma analogia do mercado imobiliário com de automóvel, quando a gente vai comprar um carro, a gente já entra na concessionária e compra? De jeito nenhum. Por que quando o lead entra, você já quer vender de primeira? Exatamente. Essa parte da qualificação, da nutrição do lead, é uma parte que eu sei que você domina também. E esse sempre foi um grande gargalo das imobiliárias. Em que sentido? Cara, se eu estou vinculado a uma imobiliária, é muito mais fácil eu gastar minha energia como corretor nas reuniões, né, com os clientes que já querem fechar, do que com os clientes que eu preciso nutrir. Então, cabe à imobiliária ter o papel de nutrição, qualificar, e o corretor basicamente trabalhar como um closer, né? Sim. Então a gente entende que esse cenário existe. Mas de fato tem um corretor autônomo. Como é que ele vai dar esse follow-up para o corretor, para o cliente? Como é que ele vai fazer essa gestão? Porque eu vou ter aqui clientes de topo de funil que eu não posso descartar, porque ele levantou a mão para mim, eu tenho que nutrir ele, e ao mesmo tempo eu tenho que ter o meu tempo para o cliente que quer fechar. E esse é relevante porque eu preciso da comissão. Sim. Né? Então a gente entende que existe um nível de complexidade para o corretor administrar isso. Os corretores que trabalham com as incorporadoras, eles têm o próprio CRM das incorporadoras. Facilita. O CV é exemplo disso, que dá toda a possibilidade de aumentar essa produtividade nesse sentido para ele. Mas os que não têm, os que trabalham autônomo, o que é que você imagina, o que é que você consegue dar de indicação para eles? Eu parto do princípio que assim, o feito é melhor do que o perfeito. Então hoje, o corretor autônomo que não tem, por exemplo, o CV, não tem a venda, que eu acho um erro, né, nos dias de hoje, cara, vai para a forma tradicional, planilha, vai para a agenda. O importante é que você faça, porque é igual você falou, hoje o mercado imobiliário é jornada de compra. Então o lead ele pode entrar agora, o interesse pode comprar daqui 1 ano, como pode comprar daqui 15 dias. O bom corretor, ele entende que o cliente vai percorrer uma jornada de compra e vai ganhar na venda aquele corretor que o melhor fizer o follow-up. Por que eu gosto muito de lançamentos? Cara, porque quando lança, o preço é o mesmo para todo mundo. Exatamente, eu ia entrar nele, tá esperando você concluir para entrar na cereja do bolo, porque eu sei que tem muitas incorporadoras aqui. Hoje a gente tem um nível de concorrência no Brasil de muitos lançamentos, um bem próximo do outro. A força de vendas assim tem tido dificuldade em absorver tantos produtos, então nichar está sendo cada vez mais difícil. Desafio. Né? Então o lançamento tem sido a cereja do bolo para o incorporador. Então ele precisa ali geralmente um dado interessante para ele é que ele venda 30% do produto naquele lançamento.
né? E aí existe um desafio muito grande, porque existe um esforço muito grande, né? Tanto financeiro, de tempo, de energia, para que ele performe isso, porque a gente já sabe que depois disso o empreendimento vai para o período de maturidade, né? Então o prazo fica mais curto, a unidade fica mais cara, a disponibilidade fica menor. Então o que é que a gente pode fazer para ser mais assertivo no lançamento, né? E essa parte aí do período de maturidade, o que é que você recomenda para que possa melhorar essa curva de vendas aí? Um dos negócios que eu tinha te falado no início, uma das empresas, né, é justamente uma coordenação de lançamentos. E eu defendo muito algo que eu já trabalhei com o pessoal do Alphaville, do Cirela, CIA, que é justamente o conceito de pré, durante e pós. Então, o fato de ser um lançamento, a gente tem que aproximar público do produto. Só que antes de fazer essa aproximação do público do produto, eu tenho que conectar a pessoa ao conceito, a pessoa à marca. Então, nessa fase de pré-lançamento, o que eu sempre recomendo é o quê? Faça aproximação, conte um pouco da história, como surgiu, qual que é o conceito, quais são os diferenciais. Porque o ponto positivo de lançamento é que todo lançamento que surge hoje é uma inovação. Depois, quando atinge ali uma demanda, né, uma demanda mínima, seja condomínio ou incorporação, acaba se consolidando. Só que aí vem para a fase de durante. Metro quadrado sobe, os clientes passam a perceber a evolução do produto, porque assim, o ser humano ele é muito visual. Então, do momento que ele vê acontecendo, ele fala, cara, vai funcionar. E aí vem a fase do pós, né? Que, cara, no pós, você trabalhar com um pouco mais de afinco. Porque todo mundo já conhece o produto, o cliente já conhece o produto. Então, se o cliente ainda não comprou, por qual motivo foi? Eu brinco muito que assim, se a construtora sobe um prédio aqui, cara, tem viabilidade de venda. Cabe nós, corretores de imóveis, identificar o que precisa, o que leva e o que chama atenção. Para estar desfrutando do que o mercado tem pra gente, né? Lucas, falando especificamente de lançamento imobiliário, né? Então a gente estava falando aí dessa jornada do lançamento, do período de maturidade do empreendimento. Boa. Né? E posteriormente da entrega desse empreendimento e da necessidade do corretor, né, e do próprio marketing da incorporadora se adaptar a essas mudanças, revisar aquela persona do produto, né? E como é que você vê a importância do corretor se adaptar a essa mudança? Então eu tô falando uma mudança de anos, não, uma mudança de um projeto, de um prédio, vai ser entregue em 2 anos, isso já muda o período ali. Então por que ele vende no lançamento e ele não vende depois de 2 anos, 1 ano e meio esse produto? Um ponto que você colocou que eu acho excelente é que assim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que inovar. Igual os lançamentos vêm, cada lançamento ele é diferente, cada concepção de produto ela é diferente do anterior. Então você percebe a inovação. O corretor que não se inovar, o corretor que não se aliar, igual a gente falou, de inteligência artificial, de marketing, de vendas, de gestão, cara, ele vai estar fora. É fundamental que ele entenda. Então, a colocação, eu vejo ela da seguinte forma. Em 2018, eu fazia marketing de uma forma, eu fazia gestão de uma forma. Se eu tivesse com esse mesmo time hoje, eu estava fora do mercado. Ou melhor, o mercado tinha me engolido. Então, o que o corretor tem que ter, que muita gente já ouviu, é o que? Resiliência. Ser adepto à mudança, ser aberto à mudança. E entender que, assim, o comportamento de compra está mudando, é o que a gente falou ontem, a gente viu. O perfil do cliente está mudando. Hoje, quando o cliente vem, ele já vem com mais informação, em muitos casos, do que muito corretor. Vezes do que o corretor, exatamente. É por isso que eu falo, olha, o que a Avendre traz, a facilidade que vocês trazem, o que o CV oferece, gente... Para aumentar a produtividade na época dele... Não tinha não, de jeito nenhum. Se eu tivesse, eu já estava aposentado. Nossa. Agora, estava em Alagoas, mas não estava aqui me atualizando mais, já estava na praia ali, porque realmente veio para facilitar de forma... E o que você falou... Eu sempre costumo dizer para os corretores, para a força de vendas, o seguinte: existe uma competência que o corretor precisa ter, que se chama flexibilidade. Se ele não for flexível, ele vai morrer no mercado, como você falou aí. Você falou uma colocação que eu sempre falo para os meus colaboradores, que é assim, eu falei, cara,
Se eu sou especialista, eu me considero especialista, eu estudo todo santo dia. Estou aqui igual você em um evento. Cara, por que você não vai para um evento? Por que você não investe? E hoje é muito comum a gente ganhar dinheiro vendendo imóvel. Eu conheço corretor que faz 6 dígitos mês. Como eu também conheço corretor que faz 6 dígitos mês, mas não investe em si. Então a importância de acompanhar as tendências, as inovações, o marketing, as vendas, cara, é em benefício próprio. Não existe nenhum investimento que não te gere retorno. Quando o investido é você, né? Exatamente. Essa que é a verdade. Quando investido é você. É aquela máxima do conhecimento. O conhecimento ninguém toma, ninguém tira de você. Lucas, queria agradecer demais a sua presença. Vou tentar acompanhar a sua palestra, mas se eu não conseguir, vai estar gravado, eu vou acompanhar. Agradeço demais a sua contribuição para o nosso mercado, para o mercado imobiliário. A gente está à disposição para o que você precisar. Estou muito feliz com a sua contribuição. E aí, pessoal, não deixe de seguir o Lucas, ele tem muito a entregar no mercado, para você autônomo, para você que é corretor de imobiliária, para você imobiliária, para você incorporador, né? Então, o Lucas deixou aqui essas dicas pra gente. E você não vai embora sem deixar aquela frase que pode mudar aí a vida das pessoas que estão aqui no evento. Manda ver. Ó a responsabilidade, viu? Pessoal, feito é melhor do que perfeito. Eu nunca fui bom em gravar vídeo. Se vocês acessarem o meu canal de YouTube, vocês vão ver os meus primeiros vídeos e vão ver hoje o resultado de estar aqui. Com uma excelente comunicação, com uma excelente apresentação, graças a Deus financeiramente, só crescendo. Então eu te falo que tudo é fruto do mercado imobiliário. A profissão que transformou a minha vida pode transformar a sua. Então eu falo pro pessoal, não é porque eu tenho 6 negócios hoje, todos em sociedades, né, que esse é o X. Eu acho que sozinho ninguém chega. Pode até chegar, mas leva mais tempo. Leva mais tempo. Quando você se une com pessoas da mesma índole, com o mesmo objetivo, com a mesma frequência, cara, você vai mais rápido em menos tempo. Então a frase que eu tenho para deixar para vocês é: se capacitem, treine. E uma reflexão pra gente concluir. Quem que é o melhor jogador do mundo? O que treina 3 vezes por semana ou o que treina todo dia? Tá aí, pessoal, o insight deixado pelo Lucas. Vamos lá, vamos se atualizar constantemente. Bora. Um abraço.